Olha que interessante como é que o Criador, realmente, na sua infinita sabedoria, ele lida com cada um de nós, né? Quando você se especializa numa área, é um alto grau de sábia humildade reconhecer que você é bom naquela área e naquela área você não sabe tudo. Assim. E que você precisa da área do outro, ou seja, 99,9% do conhecimento que está em redor, eu sou leigo em relação a ele. Então, veja bem, como foi bom para mim me entregar ao tratamento de profissionais da área de saúde mental, psicólogos e psiquiatras. Há muito preconceito. E é interessante, Ismael, dizer isso aqui, porque quando você se apresenta como um acadêmico, as pessoas pensam que você vai ser bom em tudo. Não, você é bom, dependendo da ótica, na sua área. E eu digo dependendo da ótica, porque sempre tem gente melhor do que você. Mas quando você vai para uma outra área, você se torna uma criança, quase semi-analfabeta. Então, se eu tivesse qualquer tipo de arrogância, de petulância e não me deixar ser tratado, ia prejudicar o que os profissionais da área de saúde mental podiam fazer por mim. Então, pessoas como você me ajudaram. Eu louvo a Deus pelos psiquiatras que passaram a minha vida, os psicólogos, que me permitiram estar aqui hoje. Eu falo isso por duas razões e já jogo uma pergunta para você. A primeira razão que eu falo isso é porque no mundo cristão ainda existe muito preconceito contra a psicologia e a psiquiatria. Parece que o cristão só resolve as coisas dele na base da oração, do jejum e da leitura da palavra e que ele não precisa da ajuda de um profissional. Isso não é falta de fé. Não é por aí. Eu não me envergonho de dizer que eu precisei da ajuda de profissionais de saúde. E, em segundo lugar, eu aprendi, se me permite falar até numa comparação, algo que um homem do Corpo de Bombeiros me ensinou uma vez. Ele disse que a maior dificuldade que tem, às vezes, de salvar uma pessoa no meio de um lago que está afogando é porque a pessoa, no desespero dela, ela pode, às vezes, atrapalhar o trabalho do socorrista. Por exemplo, ele, com medo de afundar, ele agarra no pescoço do socorrista e acaba sufocando o socorrista e morrem os dois. Corre esse risco. Ele até tinha uma técnica que, às vezes, ele foi salvar um camarada em Sete Lagoas, pertinho de onde o Ismael está, que estava afogando, e quando o camarada estava desesperando, ele começou a dar uma esganadura nele aqui, dentro da água. O que ele fez? Ele afundou, de propósito. Quando ele afundou, que o outro estava debaixo da água, desesperou, soltou, e quase desmaiou, que ele pôde retirar o sujeito de lá. Ou seja, muitas vezes, o meu papel no salvamento, enquanto vítima, é me deixar ser salvo. Mas nós temos até o desespero, pegando a comparação do afogado, é tão grande que a gente atrapalha o trabalho do socorrista, e falando em termos espirituais, a gente pode, às vezes, atrapalhar o trabalho de Deus, não é? Então, nesse aspecto, eu já queria começar jogando essa bola para você, Ismael. Você é um cristão, você trabalha com saúde mental. Como é que você percebe esse preconceito ainda existente dentro das igrejas em relação a buscar ajuda quando você está com depressão, com uma síndrome do pânico ou qualquer coisa parecida? Dentro do mundo cristão, assim, mais conservador. Eu vi essa jornada, né, essa transição, quando eu entrei na faculdade em 99, e ali já começando a fazer todos os estágios, internatos. Uma coisa me chamava a atenção, que a gente tinha mais ou menos 50%, 60% dos pacientes que estavam internados nos hospitais ali psiquiátricos, eles professavam que eles eram cristãos, evangélicos, protestantes, e era curioso que a gente não tinha essa abordagem de falar de saúde mental dentro desse contexto mais religioso, principalmente em meios mais pentecostais ou mais neopentecostais. E dentro até de um meio assim teológico mais reformado, mais conservador, ainda também tinha muito preconceito. As pessoas até elas tinham uma base, às vezes, melhor de aconselhamento cristão, mas falava pouco. E o problema, Rodrigo, é que, na época, a gente apanhava dos dois lados, porque também a saúde mental, em geral, ela tinha um grande preconceito com o que a gente chama hoje de espiritualidade. Então, de um lado, a igreja não dialogava, e de outro, a saúde mental também não dialogava. Isso começou a mudar, mais ou menos, eu lembro ali por volta de 2006, 2007, quando começaram a acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, na saúde mental, na psiquiatria, na psicologia, e aí a gente começou a ter os trabalhos do Harold Kane, que ele estava no Brasil ano passado, foi o primeiro pesquisador
realmente de ponta, começar a publicar trabalhos sobre benefícios da espiritualidade na saúde mental. E eu lembro que eu fui num congresso em Los Angeles e eu fiquei chocado quando eu entrei no maior congresso de psiquiatria do mundo e tinha ali 2 palestras sobre os benefícios da espiritualidade na saúde mental. E ali eu comecei a me atentar que a ciência ela já estava começando a vencer esses preconceitos, ou seja, peraí, nós temos um preconceito, mas todos os estudos eles vêm mostrando que pacientes que têm depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, a evidência então é muito grande, esses pacientes eles recuperam melhor, eles têm melhor prognóstico, eles têm mais expectativa de vida, e aí começou a publicar um monte de artigos em revistas de alto fator, de impacto, Nature, e por aí vai. Posteriormente, passou ali mais ou menos 17, 18, eu vi que começou a chegar essa onda um pouco na igreja também. Quando você pega as comunidades cristãs, começou a ter, e aí entra muito o que você colocou, existia muito preconceito, né? Esse preconceito ele tem motivos. Realmente, quando começou a saúde mental, tinha essa ideia de que havia um preconceito da própria ciência de comportamento, e muito da espiritualidade cristã ela foi marcada por aquele conceito reducionista do que é uma emoção, né? Parece um conceito muito simples, mas essa ideia do que é a consciência, as pessoas determinavam muito que a emoção ela era algo só espiritual e de que a consciência era algo só espiritual. E aí, a partir disso, começou a ter uma onda até de pastores, de líderes religiosos ali, infelizmente, tentando autoextermínio e outras doenças graves. E com a onda de digitalização da vida, veio esse boom da internet, os transtornos mentais, eles fizeram uma inundação dentro da igreja. E eu não me esqueço que eu vi que a coisa estava mudando, que a igreja estava mais aberta, quando eu estava num congresso até aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, e eu vi assim, uma primeira iniciativa de um congresso cristão, que na época era uma conferência meio que profética, algo bem direcionado a ministrações espirituais, e foi a primeira vez que eu lembro que eles fizeram um convite para falar sobre o físico, o emocional e o espiritual, qual que seria a origem do problema das pessoas. E ali, eu lembro que foi a primeira vez assim, onde eu vi que a bolha ela estava sendo rompida. Nesses anos melhorou muito, a gente ainda tem muita gente que ainda diz, eu falo que é o preconceito geral de que transtorno mental não existe, que transtorno mental é uma fraqueza, que não existe base. A gente vê até pessoas aqui no YouTube dizendo que não existe base fisiopatológica de depressão, que isso realmente não existe prova neurocientífica, a gente vê muitas questões sendo levantadas, mas tem um preconceito também, sim, religioso, de depressão, falta de fé, pecado, falta de comunhão com Deus, mas isso melhorou absurdamente. E eu creio que isso se deve também não apenas aos livros, mas aí eu vejo que o papel da tecnologia, da internet, das redes sociais, de lives, no processo de educação. Então, quem está nos assistindo, né, se você realmente ainda pensa assim, hoje você que está assistindo, ter uma paz de dizer assim, a espiritualidade é um fator de proteção, você não está rompendo a ciência, e da mesma forma, teologicamente também, você pode dizer que não é um problema o cristão que professa uma fé, seja católica, evangélica, reformada, pentecostal, ele procurar uma ajuda psiquiátrica.